Fala pessoal, beleza? Aqui é o John do Super Crentes. Já vão aí dando um like para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí também a sua mensagem para que a gente também saiba a sua opinião, se você tem gostado ou não, sugestões também de outros temas para que a gente possa estar aqui abordando aqui no Super Crentes, beleza? O Vini Silva se encontra ausente porque ele tem trabalhado muito. Então ele é professor de história e não tem conseguido conciliar o tempo dele para estar conosco, mas em breve ele estará aí, ok? Enquanto isso, acessem o canal dele, ok? De história. É um canal totalmente diferente desse aqui, é um canal voltado nessa matéria onde ele é formado e você pode acessar lá, se você é professor, se você gosta dessa matéria, acesse, comente, deixe temas lá que ele também pode abordar, às vezes alguma dúvida, alguma curiosidade, deixe lá que ele vai estar procurando sanar as dúvidas de vocês. O link vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo, ok? Se inscrevam e sem mais delongas, vamos à nossa palavra de hoje. Pessoal, eu quero falar com vocês sobre Uzias, eu quero falar sobre chamado e não se perder dentro do mesmo. Se vocês leem em 2 Crônicas capítulo 26, dos versículos de 1 até o 23, vocês vão ver a história de Uzias. E Uzias foi um rei bem sucedido, foi um rei que conquistou, foi um rei que foi respeitado em várias outras nações, foi um rei que inovou, trazendo invenções que até aquela época ninguém tinha criado, Não é à toa que são invenções, não é à toa que são coisas novas. Só que ele deixou com que a soberba, o orgulho, trouxessem a queda dele. O pior, ele saiu daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele era para governar e continuar sendo esse bom rei. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Eu vou começar aqui do versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha o perigo aí. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Não para a sua própria recompensa, não para o seu próprio bem, mas para a sua própria desgraça. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, homens que respeitavam mais a Deus do que a outras pessoas ou a outras autoridades. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Irmãos, a gente vê aqui a história de um rei que foi bem sucedido. A gente vê aqui a história de um rei que teve o respeito de todas as nações, que alavancou, que estendeu o reino dele sobre outras nações, um rei que era respeitado, um rei que trouxe invenções, inovações para a época dele. Até então não se falava dessas máquinas de guerra que ele construiu, desse tipo de invenção que ele fabricou com homens peritos, mas o coração dele se ensoberbeceu. O primeiro ponto que a gente tira com Uzias é que depois que ele se fortifica, que o coração dele se ensoberbece, sabe? Depois do sucesso, depois que não tem mais dificuldade, depois que não tem mais problema, depois que não tem mais desafios, veio o maior problema, talvez o maior desafio, que era saber lidar com o auge, saber lidar com o sucesso. A gente já ouviu de muitas pessoas isso. O problema não é você chegar no auge, o problema não é você ficar em primeiro, é você se manter ali. Essa que é a questão. Mas a gente vê Uzias que ele chegou e estava governando bem, mas a questão é,
quando você sai fora do chamado que Deus tem para sua vida. A questão é quando você passa a fazer aquilo que não é o que você foi chamado para fazer. E isso começa a acontecer com Uzias, porque ele quis chegar aonde? No sacerdócio. Ele queria também oferecer incenso. É importante a gente lembrar que se fosse para ele fazer essa função, Deus teria chamado ele para ser um sacerdote e não um rei. E não uma autoridade que iria governar toda uma nação. Então, pessoal, é importante nós entendermos que aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente deve ser o melhor, mas que a gente também não saia daquilo. Não estou falando que você não possa desenvolver várias funções, que você não possa lidar em várias situações dentro do corpo de Cristo e estar envolvido em várias outras atividades. Mas a questão é, você foi chamado para fazer tudo isso? A questão é, você tem a autorização de Deus? Não seja apenas usado por Deus, mas seja também aprovado. A questão é que muitos de nós temos sido apenas usados e não aprovados por Deus. Uzias, por conta desse pecado, ele não quis ouvir a repreensão dos sacerdotes. Outro ponto importante que a gente aprende, quando você está fora do caminho de Deus, ele não vai vir com juízo, ele vai vir primeiro com a correção, ele vai vir primeiro com a repreensão. Deus exorta o filho que ama, então ele vai procurar trazer você novamente para os trilhos, mas não feche o coração como Uzias fechou. E como consequência disso, nasceu uma lepra na testa dele, ele foi excluído do chamado, ele foi excluído do seu reinado, e seu filho, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele reinou. Pessoal, não se perca dentro do chamado que Deus tem para a sua vida. Não se perca dentro daquilo que Deus deu para você, independente da fama, do sucesso, do êxito que você alcançar. Lembre-se sempre, o seu coração precisa estar aplanado, trilhado, firme nos caminhos do Senhor. Porque assim, fama, riqueza, sucesso, nada disso vai te impedir. Um bom trabalho, um trabalho bem sucedido, ele sempre vai ser reconhecido por várias pessoas. Mas você não vai deixar com que isso seja algo que te afaste do caminho do Senhor e faça com que você seja reconhecido. O problema de Uzias, irmãos, não era que ele queria ali oferecer um incenso. Nem sempre o que a gente quer fazer também, que é bom para o reino de Deus, tem autorização de Deus. Procure saber se mesmo aquilo que é para ele está alinhado com aquilo que ele tem para sua vida. O problema de Uzias não era oferecer um incenso. O problema de Uzias é que ele queria ser o rei, o maior rei de todos os tempos, que extrapolou em todos os sentidos. Não só governou bem uma nação, mas desenvolvia várias funções, queimava incenso, orientava o povo, ele fazia tudo. O problema dele foi o orgulho. Ele queria ser o cara em todos os sentidos, ele queria ser o melhor em todas as áreas. Cumpra o seu chamado, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não se perca dentro do seu chamado. Até uma próxima.